A paz do Senhor, falando EBD de volta nessa feita com as lições bíblicas, Betel Dominical, Sala dos Adultos, lembrando do tema do trimestre, mordomia cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. A lição de hoje é a lição de número 5. Esta lição será ministrada no dia 4 de maio de 2025 e está sob o tema compaixão. A atitude de quem ama a Deus. O texto áureo se encontra no livro de Provérbios, o provérbio de número 19, o verso de número 7, que está escrito desta maneira: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. A verdade aplicada, o autêntico discípulo de Cristo tem consciência de que foi chamado para abençoar e fazer o bem, movido pelo amor a Deus e ao próximo. Vamos aos objetivos da lição. Os objetivos são 3: reconhecer a importância da benevolência. 2: ressaltar que socorrer o próximo é um princípio do amor cristão. 3: saber que a compaixão atrai as bênçãos de Deus. Tá bem? Vamos mais adiante, nós estaremos lendo o motivo de oração, este pedido de oração para que a igreja seja misericordiosa conforme a orientação de Cristo. O esboço da lição, como nós sempre fazemos, nós temos a introdução, nós temos o ponto de número 1, que é a benevolência de Deus, o ponto de número 2, abençoando para ser abençoado, e de número 3, o auxiliando o próximo. E a conclusão da lição. Temos já na introdução, eu separei duas partes que eu considero importante: a responsabilidade de andar nas boas obras, vai estar aqui em cima, e também movidos pelo amor a Deus e ao próximo. E eu gostaria de iniciar nosso estudo, a nossa análise de hoje, fazendo uma pergunta: o que é que nos move? Tá? Isto é ponto já, vamos dizer assim, é ponto vencido. Compaixão é uma atitude de quem ama a Deus. Mas veja, precisamos nos preocupar principalmente com esta parte: movido. E você vai me entender por quê. Tá bom? Na revista, uma frase aparece como exclamação. Eu coloquei um ponto de interrogação. Coloquei um ponto de interrogação para que a nossa análise ela seja completa, para que nós não tenhamos uma visão distorcida daquilo que nós estamos lendo, Veja que no texto áureo ele diz que ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e lhe pagará o seu benefício. Se nós entendermos este versículo da maneira mais errada possível, nós vamos entender que Deus está querendo fazer uma troca conosco, uma barganha, que Deus trabalha com, vamos dizer assim, toma lá, dá cá. E não é esta a ideia de você amar a Deus. Vamos para o título novamente. A atitude de quem ama a Deus não é esta, tá bem? Não é você querer fazer. Veja, nós temos a primeira palavra, nós temos algumas palavras que eu separei, destaquei. Compaixão, qual foi a outra? Benevolência, empatia. São todas palavras que devem fazer parte do caráter, não somente do vocabulário do verdadeiro cristão. E daquele, principalmente, que ama a Deus, ela faz parte da sua vida, ela faz parte do seu caráter, ela faz parte do seu dia a dia, como nós veremos aqui na palavra andar. Não é somente você falar ou na questão, mas é um modo de vida, fazer do seu viver diário isto que a palavra de Deus está nos falando. Falando sobre o quê? Ser compassivo, ter compaixão, ter misericórdia, ser benevolente, ter empatia. Isto faz parte do cristão.
faz parte da vida. Quando você olha um cristão genuíno, um cristão de verdade, você vai notar no seu, não é que ele vai viver também falando com camisetas escrito no boné, escrito nisto, naquilo. Não, você vai notar no seu andar, quer dizer, no seu dia a dia. O quê? Primeira coisa, a compaixão. Quando nós temos estas características da misericórdia, da compaixão, da empatia, da benevolência, nós vamos agora para o primeiro ponto que eu chamei a atenção de vocês, movido. Quando nós falamos de movimento, tudo que causa movimento, ou tudo que se move, ele precisa de um combustível, né? Seja um combustível fóssil para os carros, seja um combustível para o ser humano também precisa de combustível. Qual é o combustível que movimenta o ser humano? É a sua alimentação. Se ele tiver um mínimo de alimentação, obviamente o seu mover, ele não vai ser aquele mover característico de ter muita força, mas será um movimento, terá movimento. Então o ser humano, para se mover, ele precisa do combustível, quer dizer, ele precisa de alimento, café da manhã, almoço e janta, pelo menos para quê? Para que tudo que o seu corpo vai absorver este alimento, vai retirar a energia necessária para que o corpo se movimente. Não somente o corpo todo, né, as áreas visíveis e as áreas invisíveis também. Né? Até para pensar, nós precisamos de combustível. Veja, aí a pergunta vem neste sentido agora, né? Movido. Mas movido por quê? Eu já falei do combustível, que pode ser uma motivação, mas qual é? Veja, quando é uma motivação boa, nós somos movidos pelo amor. Mas existem aqueles que são movidos por um combustível ruim, que é a ganância, o egoísmo, o interesse próprio, né? E isto nós vamos notar. É por isso que eu inicio tudo com esta pergunta, né? Com esta pergunta. Veja, atitude de quem ama a Deus, uma pergunta: o que é que nos move? O que é que nos está fazendo? O que está nos levando, nos motivando a fazer alguma coisa? O que é que está nos movendo? Qual é o combustível que está nos movendo para andar, né? Para nos locomover ou para fazermos alguma coisa? Esse locomover aqui não é de você trocar passos, locomover de você colocar em prática alguma coisa. O que é que está fazendo? Né? Existe sempre aquele pensamento: eu entrego 10 para receber 1000, mas está na Bíblia 100 vezes mais, mas no porvir a vida eterna, porque lá em Malaquias está escrito que se eu fizer isto, se eu fizer aquilo, eu vou receber 100 vezes mais. Mas veja, a questão também de Malaquias, ele diz: e fazei prova de mim, se eu não derramar sobre vós uma bênção tal. Ele não fala que bênção é esta. Ele diz que vai derramar uma bênção tal da qual nos advém uma maior abastança. Nós, muitas vezes, somos movidos pela ganância e até pelos ensinadores falsos da questão do evangelho da prosperidade, é que se nós dermos 10 reais para o Senhor, ele vai nos devolver 1000, ele vai nos devolver 10.000, como se fosse uma loteria, Mas vamos começar perguntando: movido pelo quê? O que é que está te movimentando? O que é que está movendo? O que é que está fazendo com que você realize, com que você pratique alguma coisa? O que é que está fazendo? Qual é o combustível? Veja, porque nós podemos ter dois. Vamos até adiantar ligando um tópico a outro, que é o início da lição, porque o amor vai fazer eu esperar uma recompensa. Mas nós vamos notar, e até alguns de nós vão se assustar, porque quando será esta recompensa? Que tipo de recompensa? Quando será? Mas, irmão Maurício, então quer dizer que se eu fizer, Deus não? Não, ele vai te dar o necessário. Veja, o necessário para que, se for necessário o real, se for necessário uma saúde que você não gaste, você ganhe pouco. Como eu já disse aqui, tinha um grande amigo meu, diácono da igreja, ele era um faxineiro, não menosprezando uma profissão, mas só te dando uma ideia do que eu estou falando. Ele era um faxineiro que ele emprestava dinheiro para a diretoria, e o seu tesoureiro era um pastor-presidente, que também é um grande amigo meu. Então eu não vou citar nomes porque não me deram esta autoridade para fazer. Mas se você quiser, eu posso apresentá-los. O outro não sei, que está distante, bastante distante. Está lá na cidade de Mauá, se eu não me engano. Mas o outro está um pouco mais perto aqui. Mas veja bem, quando nós vamos aprender sobre a recompensa,
talvez alguns até vão se sentir desmotivados para a questão da compaixão, da misericórdia, da benevolência, da empatia, porque nós veremos que o desenrolar da vontade de Deus, da palavra de Deus, não é aquilo que nós pensamos e também, muitas vezes, não é aquilo que nós queremos. E quando nós continuamos lendo, nós vamos ver, então, que, na verdade aplicada, o autêntico discípulo, ele sabe, né, de Cristo, ele tem consciência de que foi chamado para abençoar e fazer o bem, movido. Então, veja, apesar desta consciência, ele sabe também que o que deve movê-lo, deve fazer com que entre em ação ou que ele faça alguma coisa, é o amor, pelo amor que ele tem a Deus e ao próximo. A partir do momento em que eu não tenho esta visão, os meus interesses não estarão ligados aos interesses de Deus. Veja, serão ganância, egoísmo, interesse próprio, tá? A questão de, né, Mateus, eu coloquei aqui uma citação, Mateus 29:19, onde ele diz, aquele que entregar, e nós que temos entregado tudo, né? O que é que nós vamos receber? O Senhor Jesus Cristo vai explicar, não tem quem entregou alguma coisa por mim que não receba 100 vezes mais pais, irmãos, terras, tá? E no porvir a vida eterna, tá bem? Mas veja que ele não falou, ele não disse que você ia se tornar, ele não disse para os discípulos que eles se tornariam fazendeiros, mas onde eles vão, terá sempre uma porta aberta, tá? Não disse a eles que eles seriam donos de comércio, mas onde eles chegassem não lhes faltaria um prato de comida. Por quê? Porque eles entregaram sua vida. Então, veja, a partir do momento em que o combustível que faz com que eu me mova é o amor, eu vou estar satisfeito, como eu verei mais adiante, nas recompensas, no momento da recompensa de Deus, tá bom? O objetivo da lição, eu coloquei o segundo objetivo, ressaltar que socorre o próximo ressaltar que socorrer o próximo é um princípio do amor cristão. Veja, o que é um princípio? Não é um início, não é um princípio na questão de iniciar alguma coisa, mas é um preceito, é uma necessidade, é algo que rege a vida do cristão. Veja, o cristão genuíno, ele tem necessidade de, não somente de falar de amor, mas de expressar o seu amor com práticas, como disse Tiago, né? Me mostra a sua fé sem obras, eu vou te mostrar a minha fé com as minhas obras. Então vejam bem, princípio, preceito, é uma necessidade do cristão genuíno ele manifestar o seu amor através de obras, através daquilo que ele alcança também, né? Não há uma exigência, principalmente bíblica, do cristão ele fazer algo que no porvir, nós vamos ver no último tópico, que venha a prejudicá-lo em nenhuma área da sua vida. Porém, dentro do seu alcance, ele cumprir com estes preceitos, com esse princípio, né, do amor cristão. Veja, está aqui. É um princípio do amor cristão. O quê? Socorrer o próximo. Tá? Então, ele vai além do simples fato de você sentir uma obrigação. Porém, este princípio, este preceito, esta necessidade, esta exigência, veja que quem ama... Quantas vezes nós vemos o Senhor Jesus Cristo em determinados momentos e o seu amor faz com que ele pare, o seu amor faz com que ele atenda, o seu amor faz com que ele alimente, faz com que ele cure, faz com que ele ressuscite. E além do mais, né, além de tudo isto, é uma necessidade, nós vamos ver no ministério de Cristo, a salvação do ser humano. Veja que isto faz parte do caráter de Deus, faz parte da personalidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o cristão, quando ele é um cristão genuíno, ele não precisa ficar sendo cobrado, exigido, pedido, mandando. Não, ele simplesmente tem essa necessidade, ele procura fazer aquilo que a palavra do Senhor o pede, aquilo que a palavra do Senhor lhe ordena, aquilo que a palavra do Senhor, e nós continuamos, né? Então nós vemos que é um princípio, a compaixão é o combustível que move, né? O amor, o cristão, ele é movido pela misericórdia, pela compaixão, ele é movido pela empatia, ele é movido pela benevolência. Então, como eu sempre digo, a igreja ela tem prazer, uma igreja genuína, verdadeira, ela tem prazer de socorrer, ela tem prazer de fazer de realizar boas obras. Quando nós vamos mais adiante, e nós vemos aqui, dentro da lição,
para nós não pularmos para muito longe, nós vimos o preceito, e nós vemos que também é o quê? É uma orientação do Senhor Jesus. Mas, antes disso, nós voltamos na introdução que vai dizer o quê? A responsabilidade de andar nas boas obras. A responsabilidade é o ponto de número 1. A responsabilidade, ou melhor, a introdução diz que é a responsabilidade dos discípulos de Cristo de andar nas boas obras. Aí você me diz, mas o que é andar nas boas obras? A própria lição vai nos ensinar. Andar nas boas obras é andar diferente do padrão mundano. Do padrão mundano. E nós vamos ver por que isto. E terminando aqui essa nossa introdução, nós vemos que amar ao próximo, servir ao próximo é uma ordem, é uma orientação, é um mandamento. Veja, não é uma opção, não é uma opção eu poder ajudar o outro, eu querer ajudar o outro ou não. Tá? A questão do poder, sim, é opcional, eu vou ajudá-lo conforme as minhas forças, mas servir, né, ser compassivo, ser movido pelo amor, ter como princípio o amor cristão, é uma orientação de Cristo, porque Deus é amor. Ora, se Deus é amor, o que deve ser os seus discípulos? Qual é o padrão que nós devemos seguir? Qual é a cosmovisão que nós temos que ter? Ora, é uma cosmovisão cristã. Uma cosmovisão cristã. Então, olhando para aqui, para o Senhor Jesus. O tópico de número 1, antes disso, nós vamos falar na introdução, veja, andar nas boas obras, eu já disse que é fazer do seu viver diário, é uma prática, tá? Não é o simples fato de você só um dia ou outro, uma vez por ano, uma vez por semana, no dia da Santa Ceia, por favor, continue fazendo, né? Você ir lá e levar uma campanha do quilo, ou levar 1 quilo, ou 10 quilos, não, é fazer do seu dia a dia, a sua vida agora, o seu viver diário, o que vai ser baseado em quê? Nas boas obras, em praticar as boas obras. Veja, está aqui, andar como prática, né? Quer dizer, fazer do seu viver diário, você acostumar-se a fazer as boas obras. Existem coisas que elas são difíceis, não fazia parte da nossa vida antes de nós conhecermos o Senhor Jesus Cristo. Mas a partir de determinado momento, ou a partir do momento da entrada de nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa vida nós precisamos aprender a ter determinados costumes, vamos chamar assim. Se bem que nós não vamos fazer por costume, nós vamos fazer por amor. Mas veja, ele diz que nós precisamos andar na prática das boas obras. Está aqui a responsabilidade de andar nas boas obras, Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Então é fazer do meu viver diário. Não é um dia, não é meio-dia, não é um período, não é um dia de festa, não é somente quando passa uma lista na minha frente, mas isto meu coração deve estar inundado pela vontade de fazer as boas obras, tá? É que nem eu sempre penso, eu gostaria de fazer mais, mas não posso. Então é fazer também dentro dos seus limites, E diz aqui que nós podemos comparar pelo seguinte, é diferente do mundo. Por quê? O mundo faz o quê? Quando entramos no ponto de número 1, diz a benevolência de Deus. Então, Deus socorre os necessitados. E nós voltamos à questão também da compaixão, como eu disse, ter compaixão dos necessitados. Por quê? O sistema do mundo, veja, qual é o sistema do mundo? É honrar o quê? Os ricos. Tá? Honrar os ricos. Porém, como nós somos cristãos, andar nas boas obras é fazer algo diferente. Pode acontecer de um rico precisar ser socorrido? Pode. É um pouco mais difícil, mas pode. Tá bem? Porém, na introdução da lição, o sistema do mundo busca honrar os ricos, mas Deus se agrada de quem honra os pobres. Tá bem? Acontece isso em nosso meio? De dar mais honra, mais visão, mais lugar, mais aparência ao rico? Lógico que acontece. Lógico. Não estou generalizando, mas acontece. Quantas vezes, né, o pobre é deixado, até se não me engano, o Johnny vai dizer assim, o rico tem muitos amigos, mas o pobre, até os seus parentes, o desprezam. Isso é normal, isso é normal. Por quê? Fica aquele modo, veja, a partir do momento que nós agimos como o mundo, a questão da compaixão, ela vira o quê? Um sistema de troca, lembra que eu falei? Porque o mundo vai buscar o imediatismo, em espécie. É uma troca que o mundo faz um com o outro. Eu lavo a tua mão,
e uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. O sistema do mundo é o sistema caça-níquel, né? Que você vai tentar aí a sorte e vai depositar uma moeda. Quem sabe a máquina lhe dá muitas moedas ou vai lhe entregar muitas moedas. Mas quando nós devemos ser diferentes, porque andamos nas boas obras, porque geralmente Deus se agrada de quem socorre o necessitado. Veja, enquanto eu socorro o rico, vamos dizer assim, amanhã ou depois eu tenho um retorno. Ou a pessoa tem a consciência, ou eu vou jogar na cara dele que eu ajudei ele um dia, então agora é a hora dele devolver o favor. Mas quando nós fazemos para o necessitado, o que é que nós vamos receber? De que forma nós vamos receber? Veja, aí que entra o ponto de número 1 de interessante. Deus abençoa o abençoador. Então, por quê? Jesus ensinou que abençoar o próximo é uma prática importante. Tá? Nós já dissemos tudo aqui. Por quê? Nós não precisamos nos delongar demais na questão da importância desta prática, de andar nas boas obras, porque eu já disse que um cristão genuíno ele tem necessidade de fazê-lo. Tá bem? Porém, veja, por que também é importante? Por que por amor? Porque eu preciso ser movido, o combustível deve ser o amor. Veja, porque está na lição também, ainda no tópico de número 1.1, que o Senhor promete que seremos recompensados. Que maravilha! Se Deus prometeu, que bênção, que maravilha. O Senhor, ele não mente, o Senhor, ele não muda, o Senhor não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender, por ele dizer que nós seremos recompensados na ressurreição dos justos. É aqui que eu disse que talvez alguns vão se sentir um tanto quanto frustrados. Por quê? Veja, que o mundo, ele pede algo imediato. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos contribuir hoje para ser recompensados ontem. Nós queremos fazer hoje ou amanhã e sermos recompensados anteontem. Quer dizer, sermos recompensados até mesmo antes de praticarmos a boa obra. Porém, veja, quando nós temos a visão, somos movidos, é princípio da nossa vida, nós sabemos que é uma orientação. A minha finada mãe sempre dizia para mim: Maurício, faça o bem sem olhar a quem. Né? E esta prática, ela precisa voltar, este pensamento fazer parte da nossa vida cristã. Por quê? Seremos recompensados? Seremos. Mas o escritor disse aqui na ressurreição do justo. Tá bem? Por que nós ficamos tranquilos aqui? Porque nós não estamos fazendo um investimento a curto prazo. Nós estamos fazendo um investimento a longo prazo, sabe? Quando aquele banco, aquele aplicativo, ele te oferece algo assim no dia, ou 3 meses, ou 6 meses, ou 12 meses, ou 24 meses. Quanto mais você vai demorar, ou você vai deixar o seu investimento ali rendendo, mais juros ele vai te conceder. Quer dizer, o volume, quando você, depois de um determinado período, você for retirar, você for sacar, ele será maior, obviamente, isso é normal. Mas, mesmo falando em recompensas na ressurreição, o que nos move, apesar de tudo isto aqui, ainda é um sentimento de amor. Tá bem? Ainda é um sentimento de amor. Tá? Nós estamos fazendo nem pensando no investimento a longo prazo, mas temos que entender que Deus não é injusto. Independente disto ou daquilo, ele vai nos recompensar daquilo que nós estamos fazendo. A única coisa que não pode acontecer é o nosso coração ficar preso a isto. Né? Tem aquela pessoa que investe alguma coisa, ele está investindo a longo prazo, mas todo dia ele está indo no aplicativo para ver os centavos que caíram. Não, o cristão ele não vai agir desta maneira. Ele vai fazer e ele vai esperar o tempo certo. Ora, e ainda que o Senhor o recompense, ele vai sempre pensar assim: mas Senhor, quando foi que eu fiz alguma coisa boa? Quando que eu te socorri? Quando que eu te vi com fome? Quando que eu te vi nu? Quando que eu te vi preso? Veja, não há... o cristão, quando ele age, vamos dizer assim, ele esquece do que ele está fazendo, porque ele não está fazendo para aquilo. Porém, Deus não se esquece. Deus não se esquece. Então, nós vemos que a recompensa de todas as nossas boas obras será quando? Seremos recompensados na ressurreição. Eu não estou falando daquilo que nós precisamos e as demais coisas serão acrescentadas. Não é nada disso. Eu estou falando que a recompensa principal por aquilo que fazemos a Deus nos será entregue quando? Na ressurreição do justo.
é onde nós receberemos. E o que é que nós receberemos? Nós seremos livres, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, nós estaremos para sempre na presença de Deus, o pecado não terá mais efeito sobre nós, a morte não terá mais efeito, as doenças não terão mais efeitos. Então eu vou fazer para não receber nada disso. Não é esta visão, esta é uma visão egoísta, gananciosa. Eu vou fazer para Deus porque primeiro Ele fez por mim. Primeiro Ele fez por mim. Tá bem? Independente das situações. Então, muitas vezes, o cristão que ele é levado por este pensamento, quando lhe acontece alguma coisa ruim, o que ele vai fazer? Ele vai se lembrar logo do que ele fez. Ah, não, Senhor, mas eu socorri fulano, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e é isso que eu recebo? Não. Veja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá bem? Muitas vezes nós somos provados, e Deus escolheu a forma de nos provar. E isso independe do que nós fazemos ou não. Deus, se o volume é grande, se a quantidade é grande, independe. Tá? E não é porque nós fazemos determinadas coisas que o Senhor nos livrará de outras. Daniel era um homem excelente, amado de Deus, chamado de homem muito amado, e nem por isso o Senhor deixou de que não permitiu ou impediu de que ele fosse levado à cova dos leões. Veja, os 3 amigos eram pessoas leais também como Daniel, mas isso não os impediu de irem até a fornalha ardente. Então nós temos que entender uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bem? Nós andar nas obras não nos impede ou não impede de nós sermos levados às provações, aos ataques do mundo, a tudo aquilo que pode acontecer a um cristão genuíno, como disse o apóstolo Paulo, aquele que quer andar piamente em Cristo, viver que piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguições. Tá? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. E muitas vezes nós não conseguimos entender ou servir a Deus corretamente por causa desses pensamentos errados. Ainda no ponto de número 1, né? Aqui que nós estamos falando sobre Deus abençoar o abençoador. Quem não entra nesta lista, segunda lição? O avarento. Quem é o avarento? O avarento é aquele que ele tem paura, ele tem medo, ele tem asco da palavra doar, da palavra dar. Né? Por quê? Porque a sua fé, a sua vida está toda baseada no que ele tem, não no que ele pode fazer, ou aquele pensamento, eu tenho porque o Senhor entregou a mim primeiro. E o que é que eu devo fazer com isto? Vamos lá? Eu tenho que ter gratidão e fidelidade e administrar esses recursos que Deus me confiou. Ora, e qual a melhor maneira de eu confiar esses recursos que Deus me confiou? Não é depositando no banco dos céus, vamos dizer assim, não é depositando a longo prazo na ressurreição ou o dia que o Senhor quiser. A melhor coisa que eu posso fazer com aquilo que Deus entrega na minha mão é investir em Deus. Vamos dizer assim, calma, eu sei que Deus não precisa de dinheiro, mas veja, vamos investir no Senhor, vamos investir na obra missionária, vamos investir na assistência social, vamos investir na obra física de Deus na terra, vamos investir naqueles homens e mulheres que o Senhor chamou para estar em sua presença. A melhor forma de eu retribuir o amor de Deus por mim é investir aquilo que Deus me deu na obra de Deus. Vou investir nele, vou gastar com ele, vamos dizer assim. Eu vou gastar em tudo que está relacionado a Deus, a tudo está relacionado. Nós vimos isso nas outras lições, tá? Tanto contribuindo com construções, contribuindo com a manutenção do corpo de obreiros da igreja, contribuindo com tudo que está relacionado a Deus, obras missionárias, assistência social, tudo aquilo. Veja, no começo não foi muito tragável, não estava muito tragável, né? Não estava muito, parecia meio salgada a lição. Mas veja, agora nós vamos colocando os pingos nos is, tá? Nós estamos acertando. Agora vem a hora do remédio gostosinho, com gosto de hortelã, com gosto de framboesa. Aquilo lá estava meio lógina, né? Estava meio bordo do Chile, aquela coisa toda. Mas veja, só que o avarento, o cristão que não é um cristão genuíno, que não é movido pelo amor, o combustível que move a sua vida é só ganância, egoísmo, interesse próprio, ele não ama a Deus. Não tem como, ele pode até cantar, falar, pregar nos púlpitos que ele ama a Deus, mas é um mentiroso. Por que ele é mentiroso? Porque ele é avarento, tá bem? Quem é o Deus dele? É Mamon, é o dinheiro, é o vil metal, como dizem os poetas. Então nós precisamos nos ater a isto. O que é que está nos movendo? Qual é o combustível? Qual a motivação que me leva a fazer as coisas? Será que eu não sou avarento? Ora, eu sou avarento às vezes na hora que eu dou alguma coisa. Por quê? Veja onde aparece a avareza. Aqui.
na ganância, no egoísmo, no pensamento, Deus está dando 10, vou receber 100, talvez eu receba 1000, né? Eu estou entregando isso aqui, talvez o Senhor me dê um carro novo. Peraí, o que você contribuiu, pensando a grosso modo, vamos pensar humano, vamos falar humanos. Não dá para comprar um parafuso da roda do carro, você quer um carro inteiro. É um pensamento equivocado. Deus pode fazer isso a partir do que as suas moedinhas que você deposite no gasofilácio, na salva, ela seja movida pelo amor. Tá? Deus pode fazer muito maior do que isso. Ele não pode, Deus não vai propriamente te dar um carro, ele pode te dar uma, como é que chama? Aquelas lojas de revenda, pode te dar uma revenda, uma rede de revendedoras de carros. Deus pode fazer o que ele quiser, mas veja, o meu pensamento, o meu coração não pode ser movido por isso, não pode estar interessado nisso somente. Por quê? Porque no ponto de número 1, 2, nós temos aqui, socorrendo os aflitos. E ele fala, o escritor ele nos diz assim, né? O pastor, pequei novamente, então vamos procurar aqui. O pastor, ele nos indica, veja, o pastor Amarildo Martins da Silva, que é o comentarista desta lição, ele diz, ele abre aspas, então, para o pastor, benevolência é a qualidade de quem demonstra afeto e estima pelo outro, tá bem? Vamos tirar a questão de mostrar para os outros, mas vamos ficar na questão de virtudes, de caráter. Quer dizer, faz parte do caráter cristão, não é uma coisa forçada, não é uma coisa que ele faz porque alguém o lembra disso. Não, é caráter, faz parte do caráter, das virtudes, das qualidades de um cristão. O cristão genuíno, ele tem por virtude, está impregnado no seu caráter a benevolência, tá bem? E o que é benevolência? Agora sim eu vou dizer, é demonstrar afeto e estima pelo outro, independente de quem seja o outro também. Nós vamos ver no ponto de número 3, uma lista de que nós temos algumas prioridades, mas às vezes... Veja, vamos adiantar um pouco. Às vezes a minha família está bem... aqui depois eu dou uma cacetada. A minha família está bem amparada. Os domésticos Safé estão sendo bem assistidos. Ora, então o meu braço vai alcançar além as 4 paredes, além denominação, além isso, além aquilo. Quer dizer, vai muito além. A benevolência, ela não está presa somente aos meus círculos de amizade, aqueles mais próximos, mas o meu próximo, como disse o Senhor através da parábola do samaritano, do bom samaritano, veja, era um samaritano, e quem passou por ele? Judeus. E o Senhor, não é que ele quis provocá-los, mas ele só quis dar um exemplo de quem é o meu verdadeiro próximo. Às vezes o verdadeiramente próximo da minha parte, ele talvez nem faça parte do círculo de amizade, ou até esteja fora, bem distante de círculos de qualquer tipo de amizade. Mas o cristão, ele não vai olhar para esse tipo de coisa, não vai ser uma barreira, porque está no caráter dele, veja, está no caráter dele. Assim como está no caráter do mal, fazer maldade, do maligno, na pessoa boa, ou vamos dizer assim, no cristão, está no caráter dele fazer o bem. Tá bem? Fazer o bem. Enquanto no caráter do... Vamos lembrar, né? O escorpião pediu a carona para o sapo falou, você vai me matar. Ele disse, não vou. Ele falou, você vai me ferroar. Ele disse, não vou. Vai morrer nós dois? Onde tem lógica nisso? Aí ele conseguiu convencer o sapo. O sapo falou, então vai, monta aí, vamos embora. Quando chegou no meio da lagoa, ele vai, toma, ferroado. Mas ele disse, faz parte da minha natureza, eu não consigo evitar. É parte do meu caráter fazer isso. Morreu os dois afogados, tudo bem. Mas ele não consegue mudar, ele não consegue ser diferente daquilo. Por quê? Nós vamos ver que faz parte do caráter, da natureza do escorpião, então atacar, ferroar, sei lá, fazer alguma coisa. Assim também, o contrário na pessoa boa. Né? Agora vamos para o lado humano. Uma pessoa boa, mesmo recebendo o mal, o que a Bíblia me ensina? Que eu não devo pagar o mal com o mal. E a pessoa que tem a benevolência fazendo parte do seu caráter, ele nunca vai agir desta maneira. Tá? Então, tanto um quanto o outro, ponto de número 3 diz aqui, Deus não se esquece dos que socorrem o próximo. Então, Deus nem é injusto e também não se esquece. Por quê? Não faz parte da natureza de Deus, do caráter de Deus, ser injusto ou se esquecer de alguma coisa que nós fizemos. Veja, é por isso que nós não podemos fazer sem nos preocupar. O antigo também dizia o que a mão direita faz, esconde da esquerda. Eram muitos ditados que nós
pelo menos nós ouvíamos muito, nossos pais e avós eram pessoas sábias, né, vividas, tinham experiência, maturidade. Hoje, infelizmente, essa geração, na minha parte, já foi, né? E eu procuro fazer aquilo que eles me ensinavam. Então, a questão aqui no ponto 1.3 é: Deus não é injusto e não se esquece. Ele não é injusto e nem se esquece nem do o bem que fazemos e nem o mal também. Tá? Se o combustível, se nós somos motivados, movidos por algo ruim, por um defeito, por uma... Veja, aqui nós estamos falando de virtudes, de qualidade, de caráter. Aqui nós vamos falar de defeitos. Isso é um defeito. A pessoa só fazer as coisas esperando alguma coisa em troca. Se não tiver nada em troca, se ele não tiver nenhum retorno, ele não faz. Então Deus também não se esquece quando nós agimos desta forma. Né? Mas, Senhor, em teu nome fizemos isto, aquilo outro, e o Senhor disse: o que é a parte de mim que eu não te conheço? Eu não te conheço. Apesar de você ter usado a minha palavra, usado o meu nome, você ter feito uso do poder que há no meu nome e na minha palavra, eu não te conheço. Tá? Porque o Senhor não se esquece. Porque, acima de tudo, Ele está olhando para o quê? Para o que nos move. Tá bom? O ponto de número 2, nós temos aqui, na lição, é abençoando para ser abençoado. Então, veja, é um tema, abençoando para ser abençoado. Eu coloquei um ponto de interrogação, né? Ué, abençoando para ser abençoado? Será que eu estou abençoando só para ser abençoado? Se este é meu pensamento, é um pensamento equivocado, como eu venho trazendo a ideia desde o princípio. E eu tenho que continuar dando sequência a esta ideia. Eu estou preso a esta ideia. Então, veja, ponto de número 2. A primeira coisa que ele diz aqui: abençoando para ser abençoado. Quando nós abençoamos, sem pensar no retorno, o que acontece? Essas atitudes honram ao Senhor, o nome do Senhor. Mas, veja que eu comecei com um ponto de interrogação. Eu estou abençoando só para ser abençoado? Então eu confirmo, continuo aqui. Essas atitudes honram, ou as minhas atitudes, ou as nossas atitudes, elas honram o nome do Senhor? É outro ponto que eu preciso pensar. Porque todas as minhas atitudes, os meus atos, o meu comportamento, o meu andar, as minhas práticas estão diante do mundo. E nós temos todo mundo olhando para nós. Todos estão olhando para nós. Tá? Dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro da escola, dentro do que quer que seja. Qual o contexto que nós estamos inseridos, estão todos olhando para nós. Então eu tenho que pensar: as minhas atitudes estão honrando a Deus? Estão honrando a Deus? A minha vida, o meu comportamento, o meu modo de pensar, o meu modo de fazer as coisas, será que eu estou praticando o meu modo de vida diário, o meu modo de viver diário, ele está honrando a Deus ou estou andando no padrão do mundo? Né? Quem será que eu estou selecionando para beneficiar, para ajudar? E ricos aqui não precisa ser somente ricos de dinheiro. Tá? Nós estamos falando somente do rico do dinheiro. Mas existem pessoas que são ricos, são abençoados de todas as formas. Quando nós fazemos isto aqui, vamos voltar para o ponto. Quando nós fazemos isto aqui, é somente interesse. Somente interesse. Então a pergunta: essas atitudes honram o nome do Senhor? Não. Então vamos para o ponto certo agora. Vamos tirar as duas interrogações que o irmão Maurício colocou e vamos voltar aqui, ó, abençoando para ser abençoado. Tá bem? Partindo da premissa de que quem está abençoando não está abençoando só para ser abençoado. Ele não está pensando nem em retorno. Quando nós vamos para o ponto 2.1, então, quando eu pratico estas boas obras, essas atitudes honram o nome do Senhor. Quer dizer que o nome do Senhor será glorificado. Não vai ser vituperado, não vai ser envergonhado, não vai ser escarnecido. O nome do Senhor será exaltado. Tá bem? Ainda que silenciosamente, muitos glorificarão a Deus em tudo aquilo que eu estou fazendo. Tá bem? Ou que nós estamos fazendo. No ponto de número 2.1 está aqui: abençoar o outro é assemelhar-se a Cristo. Tá bem? Porém, nesta questão de assemelhar-se, ou de ficar parecido, ou de imitar, ou procurar ser estar o mais próximo de Cristo que nós podemos, eu separei uma parte que eu achei interessante. Uma coisa que eu achei interessante. Veja, Deus sempre cumpre seus propósitos por meio dos seus. Então nós sabemos que Deus, Ele trabalha de todas as maneiras.
E a principal maneira que Deus trabalha é usando suas ferramentas, seus meios, suas ferramentas de socorro. E o privilégio que nós temos de que ele diz que quem são essas ferramentas? Quais são estes meios de socorro? São os seus servos. São os seus servos. Então nós precisamos adorar a Deus, por quê? Veja, Deus sempre vai cumprir os seus propósitos. E dentro deste cumprimento de propósito, ele escolheu a mim e a você, para nós termos este privilégio de sermos uma ferramenta, de sermos como um canal, né? Como é que diz? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como a brisa no deserto, como flecha que atinge o alvo. Veja, somos nós. E quem éramos nós para que o Senhor se lembrasse de nós? O salmista diz assim, lembra-te de nós. E ele sabe que nós somos pó, ele conhece a nossa estrutura. E depois, na sequência, ele diz, quem é o homem para que se lembre deles? Então, porém, o Senhor, em toda esta particularidade de nós não sermos, ou não éramos, ou não sermos nada, ele faz de nós suas flechas, ele faz de nós os seus oásis, ele faz de nós os seus meios, as suas formas, as suas ferramentas de socorro. Olha que privilégio! Nós que precisávamos ser socorridos, e agora fomos socorridos, e Deus vai nos usar para socorrer outros. Veja que ideia gigantesca, maravilhosa. E nós podemos pensar assim, quem nós éramos? Não tínhamos nem para nós, e agora o pouco que temos, com as bênçãos de Deus, nós podemos até dividir, socorrer, nós podemos compartilhar, nós podemos fazer. E que pensamento maravilhoso! E esta é uma atitude que honra a Deus. Quando eu me sinto privilegiado por, vamos dizer assim, Deus contar comigo. Ele precisa de mim? Não. Ele depende de mim? Não. Mas ele conta comigo. Que maravilha! Sabe, quando a gente se fica feliz, quando um patrão conta com a gente, ou um amigo conta com a gente, ou um familiar conta com a gente. Agora imagina você pensar Deus contando com você, para que você faça parte de sua obra maravilhosa. Tá bem? Então nós temos aqui, eu separei este ponto que eu achei ele interessante, que nós somos ferramentas, o Senhor escolheu a nós como meios de provisão, de socorro, de estar atendendo, né? Nós vamos voltar ainda falando um pouco mais sobre isso. No ponto de número 2.2, ele vai dizer assim, sendo imitadores de Cristo, então devemos imitar Cristo, não somente, né? Tem alguns que querem imitar a barba, querem imitar o cabelo, outros querem pôr as roupas dos judeus, o quipá, se bem que Jesus Cristo não usava essas coisas, né? Então, tudo isso, acho que ele usava para entrar no templo, mas também não está escrito, então também não vou falar. Mas era o costume de entrar no templo e ter a cabeça coberta pelo quipá. Veja, mas imitar a Jesus Cristo nas suas atitudes. E Jesus Cristo, quando Lucas começa escrevendo Atos, ele vai dizer que Jesus Cristo não somente começou a falar, mas fazer e falar. Então, imitar a Cristo é fazer o que Cristo fazia. Não é somente ficar bonitinho recitando versículos, recitando palavras, recitando isso, mas é colocando em prática aquilo que eu aprendi. Eu adquiri um livro que eu sempre cito e consegui adquirir ele novamente. Eu tive um, agora eu tenho esse título. Esses são os passos do que faria Jesus. Então, é simplesmente pensar, nesse momento assim, me chega um problema para resolver. O que é o pensamento que deve mover? O que Jesus faria? O que Jesus faria? Tá? É a pergunta. Se eu tenho que pensar como Jesus pensaria, qual seria a atitude do mestre? No momento do apedrejamento, que as pessoas incitam Jesus, principalmente os líderes judeus, eles incitam a Jesus contra uma mulher que é pega em flagrante adultério. Mas veja, cadê o cara? Ela não estava adulterando sozinha, precisava de um homem, mas eles não trazem um homem. Porque a questão de muitas pessoas não é resolver problema, é aumentar o problema. Tá bem? Não é resolver problemas, tá bem? Mas é só pôr mais fogo no circo, tá bem? Então, nós devemos imitar a Cristo. Mas em que sentido? Nas atitudes. Veja, Jesus Cristo, quando queria ensinar sobre oração, os discípulos acordavam e encontravam ele no monte. Jesus Cristo quer ensinar, então, o amor ao próximo, ou vai expulsar, ou vai libertar um endemoniado. Ele atravessa o mar de Gadara, ele atravessa o mar e vai até Gadara, para libertar um homem que é chamado de gadareno. Lógico, de Gadara, só pode ser gadareno. Mas veja, o que nós estamos falando de imitar aqui não é as roupas, não é o cabelo, não é
Então, muitas vezes, até agora na esfera humana, nós queremos imitar boas, né? Ficamos lembrando da reforma, ficamos lembrando disso, lembrando dos pais da igreja, lembrando de uma infinidade, citações de João, de Paulo, de Tiago, citações dos pais da igreja que foram martirizados, né? Nós temos muitos pais da igreja que nós citamos, mas só citamos. Mas, veja, é imitar as atitudes, é fazer o que eles fizeram. Né? Policarpo, nós somos exímios imitadores do que Policarpo disse, mas não fazemos sequer 50% do que Policarpo fazia. E também falamos de Paulo, falamos de Pedro, falamos de João, e o principal, falamos de Cristo. Tá? É o tema da nossa mensagem. Tem que ser cristocêntrica, veja, mas não somente ficar fazendo citações, mas copiarmos as suas atitudes. As suas atitudes. E sempre pensando, o que Jesus faria? Como ele faria? Como ele pensaria? Como ele agiria? Então esta é a ideia. Tá? E Lucas, ele transmite isto em Atos e no Evangelho também, escrito por ele, quando ele traz esta relação de que Jesus não somente ficava falando, mas ele fazia, ele ensinava dando o exemplo. E muitas vezes nós queremos ficar falando das nossas tribunas bonitas, né, na frente de um celular, e nós simplesmente não fazemos sequer um terço daquilo que nós falamos. Quanto mais do que Jesus fazia. São coisas completamente diferentes. Tá bem? E por que nós precisamos nos preocupar? Veja, eu até coloquei o Salmo aqui de número 121 para explicar a parte 2.3. Tá? 2.3 diz assim, atitude que agrada a Deus. Por que nós precisamos pensar desta maneira? Primeiro, porque quem precisa, veja, quem tem necessidade de cuidados especiais, primeiro, ele não pode esperar. Não pode ser no nosso tempo, quando eu acho que eu devo fazer. Tá bem? Segundo, para nós concluirmos, ele não tem a quem recorrer. Então, veja, o Salmo 121 diz assim, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Vamos concluir. De onde me virá o socorro? Então, quem tem necessidade, não tem a quem recorrer. Lógico, por isso ele é necessitado. Mas agora eu quero concluir isso aqui, talvez eu consiga fechar com a chave de ouro. Veja, quem vai me socorrer? O meu socorro vem do Senhor. De novo, ó, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Agora a maravilha. Como é que Deus cumpre? Como é que vem esse socorro da parte de Deus? Como é que vem essa assistência da parte de Deus? Através dos seus servos. Olha que maravilha. Que coisa linda. Que coisa boa. Você ser um contado, um privilegiado por isto. Então, veja, quem tem necessidade de cuidado não pode esperar, não tem quem recorrer. Então, quem me socorre? Leve os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Mas Deus cumpre os seus propósitos como? Por meio de seus servos. Veja, nós seremos o escape. Deus nos usará como escape, como o bálsamo. Né? Nós temos o costume também, né? O bálsamo de Gileade. E você e eu seremos este bálsamo. Porém, nós seremos este bálsamo, para encerrar, se nós estivermos aqui, ó, dentro da compaixão, da misericórdia, onde foi mais que eu marquei, da benevolência, da empatia, como nós vamos ver no ponto 2.3. Tá? Então pense nisso. Quem me socorre? O Senhor. O Senhor cumpre os seus propósitos através de quem? Dos seus servos. Olha que coisa maravilhosa. Tá bem? Vamos aqui para o ponto 2.3 e último. Auxiliando o próximo. Auxiliando o próximo. Então nós temos a primeira coisa que eu separei na introdução do tópico de número 3, que ele diz assim, assim os nossos gestos de amor agradam a Deus e alegram o coração do necessitado. Tá? São duas palavras que tinha um grande líder que ele sempre usou isso aqui, né? Para a glória de Deus e para a alegria do seu povo. Ele terminava pedindo alguma coisa a Deus, um favor, uma cura, uma bênção, e ele falava assim, ó, para louvor de Deus e para a alegria dos teus servos. Tá bem? Então nós vemos que quando nós agimos, agrada a Deus. Mas a alegria é para o necessitado. É para o necessitado. Porém, a nossa ação ela vai atingir dois objetivos. Primeiro, agradaremos a Deus, quer dizer, faremos a vontade de Deus, cumpriremos os seus desígnios, os seus propósitos, e ainda, quando o necessitado é socorrido, ele é grato. Ele é grato. Com a gratidão vem a alegria de ter sido socorrido,
de ter a sua necessidade suprida, o seu querer, aquilo que ele estava precisando acontecendo na sua vida. Tá bem? Vamos para o ponto 3.1. Ponto 3.1 diz assim, cuidando dos mais próximos. Tá? Agora eu vou falar de uma... Agora que eu falei, como eu disse que ia dar uma cacetada aqui, então eu vou dar. Veja, existem pessoas que eles são muito bons para atender do lado de fora. Mas o primeiro cuidado, né, o servo de Deus que agrada ao Senhor, ele é cuidadoso com a sua própria família. Né? Deixa eu encerrar aqui e olhar aqui. Então, veja, o primeiro cuidado que nós precisamos ter é com a nossa casa. Existem pessoas que eles são... eles gostam, né, de fazer boas obras, de se aparecer, de tal, disso, daquilo, na casa dos outros, mas a casa dele está desamparada. E a Bíblia diz que quando eu não cuido da minha família, eu sou pior do que um infiel. Eu sou pior do que um infiel. Então, veja, quem agrada a Deus e alegra o coração, ponto 3.1 diz aqui, cuidando dos mais próximos. Então, vamos para mais próximos. Primeiro, a minha família. Então, não adianta eu ficar fazendo festa na casa dos outros e esquecer a minha. Por quê? Os ímpios, lembra que eu disse que nós temos uma grande nuvem de testemunha? Está todo mundo olhando para nós. Então não adianta nada você ficar fazendo festa dentro da igreja e esquecendo da sua casa. Seus filhos, sua esposa, né? Você quer ser o bom samaritano lá fora, mas dentro de casa você é um fariseu, um publicano. É os dois que passaram lá pelo ferido. Tá bem? Segunda coisa, então atendi a minha família, maravilha. Agora os domésticos da fé. Tem gente que gosta, né? Também. Mas ele nunca ajuda o irmão. E além de não ajudar o doméstico da fé, ainda diz assim, por que aquele vagabundo não vai trabalhar? Sabe, ele é cheio de maus adjetivos, né? Para o seu irmão na fé. E nós precisamos tomar cuidado. Tá? Porque o Senhor Deus está olhando. E nós temos que nos lembrar que diante de Deus nós também somos necessitados. Nós também somos necessitados. Então, ficar falando essas coisas, ofendendo, xingando, mandando trabalhar, porque é preguiçoso, porque é isto, você não sabe. Afinal, da minha mãe dizia, cada um sabe onde seu calo aperta. Tá? E ela sempre dizia, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, nós precisamos tomar cuidado. Então, veja, a primeira coisa, cuidando dos mais próximos. Quem é o mais próximo de nós é a nossa família. E quem está do lado depois da nossa família, os nossos irmãos. Por isto que é Deus, tá bem? Deus, família, igreja. Tá? Se esta ordem está sendo mudada, seja ela qual for, nós estamos errados. Estamos errados. Tá? Então vamos lá, Deus, família e igreja. Então primeiro eu amo a Deus sobre todas as coisas. Depois a minha família, depois a igreja. Tá? Como eu disse, existem pessoas que dentro da igreja ele é um exemplo de tudo, mas quando vem para dentro de casa ele não é exemplo de nada. Nem os filhos querem, né? Até os filhos estão orando para Deus mudar. Tá? Depois da família assistida, aí sim nós vamos assistir os domésticos da fé. Tá? Aos domésticos da fé. Ponto de número 3.2. Nós falamos sobre o 3.1, cuidando dos mais próximos. Tá bem? Então o 3.2 vai dizer de coração e olhos abertos. Por que de coração e olhos abertos? Vamos entender. Que possamos ter um coração generoso. Então vamos ficar com o abertos, né? Aí quando eu escrevi, eu estava me lembrando do hino. Um coração bondoso, generoso, sem custador obter, ser manso e amoroso e santo em todo ser. Deve ser assim a letra. Tá bem? Então veja, por que nós precisamos? Mas temos que nos lembrar que ter um coração generoso custa caro. Por que custa caro? Porque nós vamos ter que abrir mão. Vamos ter que mudar o nosso pensamento, mudar a nossa natureza. Tá? Deixar o Senhor moldar o nosso caráter. Tá? Porque aqui já não vai mudar, vai moldar o nosso caráter. E nós precisamos, porque, veja, assim como o mal, a sua natureza é exposta pelas suas atitudes, o bem também ele é exposto pelas suas atitudes. Então ele fala aqui, tendo um coração aberto, quer dizer, um coração generoso. Tá? Só que no hino diz que custa dor obter. Por quê? Você vai ter que fazer coisas que você não quer, que você não gosta. Afinal, da minha mãe dizia assim, o costume do cachimbo que deixa a boca torta.
Então existirão coisas que você vai ter que exercitar muito tempo na sua vida para que aquilo vire prática na sua vida, né? Fazer isto no viver diário, um coração generoso no viver diário. Só que custa dor obter, segundo o hino que nós cantamos. Tá? Mas por que custa dor obter? Porque vai ser da maneira, do modo, da forma, do modelo que agrada a Deus. Não do que agrada a mim ou outros homens, mas do modelo que agrada a Deus. Veja, da maneira que agrada a Deus. Então, o coração generoso, por que ele custa dor obter? Porque ele vai ser da maneira que agrada a Deus. E geralmente vai ser sempre assim, né? Deixar, esquecer, largar de mão, deixar para trás, vender e doar. Quer dizer, vai estar sempre ligado a deixar alguma coisa. E terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a empatia, que é um sentimento nobre. Vamos colocá-lo aqui nas virtudes e no caráter, ou na virtude que compõe o meu caráter, a empatia também. Tá? A empatia nada mais é do que você, aqui, como se doesse. Aí você fala, mas doer, irmão Maurício, dor, fome, eu já senti muita fome. E dói, o estômago dói, o espírito dói, a alma dói, porque você está com fome. E para saciar a fome, você vai ter que pedir. Para saciar a fome, você vai ter que, sei lá, estender a mão, buscar ajuda, buscar socorro. Por isso eu entendi a questão de doer aqui. A empatia como um sentimento, como se a dor do outro doesse em mim. Porque algumas coisas, eu e você, nós já passamos e nós sabemos. Porque a fome não é só fome, a fome dói. E principalmente, quantas vezes? Porque fazer isso aqui, ó, é muito fácil. O duro é quando você tem que fazer isso aqui, ó. Eu preciso, me ajuda. Eu preciso, me socorre. Eu preciso, tenha compaixão de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Estava doendo. Por que ele gritava? Porque doía. E as pessoas atacando, as pessoas falando. Mas veja, Jesus Cristo foi muito empático. Muito. Porque é o momento em que ele para. Tudo o que ele está fazendo, todo o seu andar, o que ele estava fazendo, tudo que ele estava praticando, ele para simplesmente para ouvir o grito daquele que pede compaixão. Então, ele dói. Veja que quando Maria e Marta choram por causa da morte de Lázaro, ele não está chorando só por causa da perda, ou não está chorando pela morte do amigo. Está no texto. Ele chora por causa da incredulidade. Jesus Cristo foi compassivo com a incredulidade. É uma necessidade também. Tá? Nós podemos pensar em necessidade só na questão de dinheiro, de comida, mas existem falta de sentimentos que é uma necessidade. Veja, faltava fé. E a falta de fé nos amigos de Lázaro faz Jesus chorar. Jesus chorou. Pronto. 11:35 de João. Mas chorou por quê? Porque havia uma necessidade. Que necessidade era esta? Fé. Ele precisava de fé, eles precisavam de fé. E até a própria irmã, eu sei que ele vai ressuscitar, mas ele vai ressuscitar quando? Na ressurreição dos justos. Jesus disse, não, é agora. É agora. Então existem necessidades que vão além. Mas vamos falar das principais, que é as que mais doem, né? Que é a fome. É ver um familiar passando essas necessidades. É ver um amigo passando por essas necessidades. E isto tem que despertar em nós esta empatia. Veja, o termo mais técnico está aqui. Perceber a dor do próximo como se doesse em nós mesmos. Perceber a dor do próximo. Eu não preciso, quando eu tenho isto arraigado no meu caráter, quando é uma virtude do cristão, ele não precisa ser auxiliado, ele só olha e diz, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E eu preciso socorrer, e eu preciso fazer alguma coisa. Então vamos lá, meus queridos irmãos, e voltar aqui. Vamos voltar a ter compaixão. Se não temos, se nunca tivemos, precisamos pedir isto a Deus. Não é só sabedoria para nos apresentarmos, mas precisamos pedir compaixão.
ter misericórdia, sabe? Ser benevolente, ter empatia. Nós precisamos dessas qualidades. Faz falta, urge nos dias de hoje estas qualidades, estas virtudes no caráter do ser humano. Porque parece que cada dia que passa, o ser humano vai ficando mais ruim, vai ficando menos propenso a amar, a socorrer. Sabe? Nós estamos cada vez mais olhando para os nossos próprios umbigos do que para a necessidade dos nossos irmãos. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a estarmos dentro da sua vontade. Amém? E que o Senhor nos desperte. Que o Senhor nos acorde em tempo oportuno, porque o tempo está findando e nós precisamos ouvir o grito dos necessitados. Amém? Não só como uma questão de atender a necessidade, como se fosse um departamento específico, como nós vemos em muitas denominações, mas porque nós precisamos amar. Se eu não cuido da minha família, se eu não cuido do meu próximo, se eu não cuido da minha família na fé, eu não amo. Amém? Consequentemente, eu não amo a Deus. Fiquemos todos com a paz do Senhor e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.